Olá, gente. Que a graça e a paz de Cristo sejam sobre nós. No estudo anterior, estabelecemos um princípio fundamental de que se Jesus revelou perfeitamente o Pai, então devemos observar cuidadosamente o seu ministério. Agora quero convidar você a fazer um exercício muito simples. Esqueça por alguns instantes tudo aquilo que você já ouviu sobre cura divina. Esqueça as opiniões. Esqueça as experiências. Esqueça as tradições. Vamos apenas abrir os evangelhos e observar. Nada mais, somente observar. Porque antes de construirmos qualquer conclusão, precisamos responder uma pergunta muito simples. O que Jesus fazia quando encontrava pessoas enfermas? Parece uma pergunta fácil, mas será que realmente já observamos isso com atenção? Será que já percorremos os evangelhos apenas procurando responder essa pergunta? Ou sempre lemos esses textos já influenciados pelas conclusões que aprendemos ao longo da vida? Hoje eu quero convidar você a olhar novamente para as Escrituras, sem pressa e permitindo que o próprio texto fale. Note o que Mateus registra. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Perceba atentamente. O texto diz que Jesus curou alguns? Não, mas o texto afirma: curou todos os que estavam enfermos. Agora medite comigo, porque Mateus fez questão de registrar esse detalhe. Será que bastava dizer que Jesus realizou muitas curas? Por que acrescentar todos? Será que o Espírito Santo desejava destacar alguma coisa? Vamos prosseguir, porque mais adiante Mateus escreve novamente: Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, acompanhando-o grande multidão de gente, e ele curou a todos. Mateus capítulo 12, versículo 15. Observe novamente, pois o padrão continua, e mais uma vez encontramos a mesma expressão: curou a todos. Será coincidência? Ou estamos começando a perceber um padrão? Mas não vamos nos deter aqui. Vamos continuar. Lucas registra outro episódio. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. Lucas capítulo 6, versículo 19. Observe novamente que o padrão se repetiu e aparece novamente a expressão curava a todos. Então, agora, quero fazer uma pergunta para você. Até este momento dos evangelhos, quantas vezes encontramos Jesus recusando curar alguém que foi até ele? Pare um instante. Pense, não responda rapidamente e continue examinando os textos.
Vamos meditar em um outro episódio. Um homem leproso aproxima-se do Senhor e sabemos que naquela época a lepra isolava completamente uma pessoa e o leproso era excluído da convivência, vivendo distante da família, distante da sociedade, sem esperança. Então aquele homem aproxima-se de Jesus e faz uma pergunta: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Mateus capítulo 8, versículo 2. Pense cuidadosamente. Qual era a dúvida daquele homem? Será que Jesus tinha poder? Ele próprio afirma, bem podes, e ele acreditava no poder de Cristo. Mas sua dúvida era outra, se quiseres. Em outras palavras, eu sei que o Senhor pode, mas será que o Senhor deseja? Perceba que essa continua sendo a pergunta de muitas pessoas ainda hoje. Elas não duvidam do poder de Deus, mas duvidam da sua vontade. Agora observe a resposta de Jesus. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Mateus capítulo 8, versículo 3. Observe apenas essas duas palavras: quero e ser limpo. Que resposta maravilhosa! Antes mesmo da cura, Jesus respondeu à dúvida daquele homem, pois primeiro declarou sua vontade e depois manifestou o seu poder. Será que Mateus registrou isso por um acaso? Ou desejava que conhecêssemos o coração de Cristo? Vamos observar outro exemplo, o de Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho. Era cego, e quando soube que Jesus estava passando, começou a clamar, e muitos mandavam que se calasse, mas ele gritava ainda mais. Jesus então parou, mandou chamá-lo e então perguntou: que queres que te faça? Marcos capítulo 10, versículo 51. Note essa pergunta. Será que Jesus não sabia? Claro que sabia, mas então por que perguntou? Talvez porque desejasse que Bartimeu expressasse sua fé. Então o cego respondeu: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus respondeu: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente Bartimeu recuperou a visão. Mais uma vez vemos que Jesus não recusou, mas Jesus curou. O que estamos observando? Quero te fazer outra pergunta. Até agora estamos construindo uma doutrina? Não. Eu e você estamos apenas observando os evangelhos. Então perceba a diferença, pois ainda não chegamos a conclusões, mas estamos apenas olhando para Cristo. E quanto mais observamos seu ministério, mais um padrão aparece diante dos nossos olhos, que é o fato dos enfermos aproximarem-se. Jesus manifesta compaixão e Jesus cura. Isso acontece uma vez, duas, três ou repetidas vezes ao longo dos evangelhos. Não tire conclusões precipitadas. Entretanto, quero pedir que você tenha paciência, pois talvez alguém já esteja pensando: então está respondido. E eu digo que ainda não. Ainda temos muitas perguntas importantes,
Precisamos compreender Isaías, precisamos compreender Mateus, precisamos compreender a cruz, precisamos compreender a palavra sozo, precisamos compreender a soberania de Deus. Tudo isso será estudado, mas quero pedir que você nunca faça o caminho inverso, ou seja, não permita que uma conclusão anterior impeça você de enxergar aquilo que o texto realmente diz. Observe primeiro e conclua depois, pois este é o caminho seguro. Hoje fizemos algo muito simples, que foi o fato de termos aberto os evangelhos e começamos a observar, mas ainda não respondemos definitivamente se é vontade de Deus curar, mas encontramos um padrão que merece nossa atenção. Sempre que pessoas enfermas se aproximavam de Jesus, encontramos manifestações de compaixão, graça e cura. Será que isso revela alguma coisa sobre o coração do Pai? Ou seria apenas uma sequência de acontecimentos isolados? É exatamente essa pergunta que responderemos no próximo estudo, porque agora precisaremos voltar ao Antigo Testamento e compreender uma das profecias mais extraordinárias sobre o ministério do Messias, e veremos como Mateus relaciona diretamente a obra de Cristo com aquilo que Isaías escreveu muitos séculos antes. Até o próximo estudo. Pense nisso. #fica a dica. Deus te abençoe.